Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E concedi a palavra. Vamos lá. A luzinha aqui não é nenhum ritual não, hein, gente? Isso aqui só está demonstrando que o Centro Espírita Friburguense é uma luz, é um farol baseado nas obras de Kardec, tá? Só por causa dos 103 anos da nossa casa, né, Celi? Então, esse aqui é o filhinho do Centro Espírita João Batista, lá do Amparo, né? Primogênito. Pois é. E ali estão os nossos queridos fundadores. Toda vez que eu olho para eles ali, eu agradeço muito, e se eles estiverem na erraticidade ainda, a gente não sabe, né? Porque 100 anos de vida na Terra é um piscar de olhos na eternidade. E somos, assim, extremamente gratos a esses idealistas, a esses guerreiros, porque, olha, não foi fácil. Não foi fácil fundar uma casa naquela época, né? E aí, tá aí, frutificando. 5 anos depois, fundou o abrigo. E era um sonho desses idealistas, porque aqui era feito um trabalho maravilhoso de assistência, fazia-se uma festa todo 25 de dezembro, fazia um Natal aqui, uma festa de Natal, muitas pessoas vinham para cá e ganhavam algumas coisas, né, que precisavam, e eles achavam que isso era muito pouco, porque não se tem necessidade somente em 25 de dezembro, né? Mas eles ajudavam o ano inteiro, mas eles achavam muito pouco. Aí tiveram a intuição, logicamente, da equipe espiritual que coordena esse trabalho nessa casa, para fundar um abrigo, né? Uma casa de idosos e crianças abandonadas. E foi assim que o Abrigo Amor a Jesus foi fundado. E está lá, lindo, maravilhoso, sendo recebendo, né, ajuda de todo lado ainda, porque sempre foi assim, né? A campanha do quilo, algumas subvenções, algumas sendo que não recebe a ajuda que deveria, né? Então o povo tem que ajudar, e tem ajudado bastante. Quem puder pode ir lá para fazer visita, colaborar com o bazar, porque é um trabalho grandioso. Essa equipe que está lá tornou aquela casa, longe de ser um abrigo, é um lar de idosos. Está muito bonito, está muito bem assistido, eles têm um ambulatório maravilhoso lá. Só vai para o hospital se eu necessitar mesmo de uma intervenção maior, alguma coisa assim, porque tem um geriatra constante lá, que dá assistência direto. Então, a casa está maravilhosa. Aconselho todo mundo ir lá fazer uma visitinha. E aí, nós estamos aqui com essa tarefa, no momento, né? E tentando dar continuidade a esse trabalho maravilhoso dessa equipe. Hoje nós estamos dando sequência ao que nós começamos semana passada. Eu até preparei os slides, né, e deixei o pendrive lá em cima da mesa. Como eu falei, isso é problema de DNA, né? Ainda que seja a pontinha dele, mas quando vai ficando vencido, fica complicado. Mas aí aquilo que a gente comentou na semana passada, que muitas pessoas lamentam não lembrar do que fizeram para poder agora fazer melhor. Mas o objetivo não é esse. O objetivo não é a gente fazer melhor só pelos prejuízos que nós sofremos, para a gente não sofrer mais. Não. Apenas
por entender que o certo é fazer bem e ter obediência aí com a lei divina. Então, se a gente ficasse lembrando, não teríamos muitos méritos, como a gente já viu. A gente já passou por essa questão, só vou ler, porque a gente não estava com o pendrive aqui semana passada, né? A gente já passou por essa questão de Kardec, que perguntou por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado. O homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Comentamos sobre essa questão do ele é mais ele, que em algumas traduções, não sei qual é a que vocês têm em casa, tem ele é mais senhor de si. E ele é mais ele mesmo, a gente viu a diferença de ser senhor de si, que dá uma conotação diferente. A gente já falou semana passada sobre, e essa aqui também. Ó. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Isso é a pergunta, tá? A resposta vem depois. Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu. Mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Olha que é uma pergunta grande, porque Kardec colocou nessa pergunta as nossas dúvidas, porque ele queria saber tudo, né? Então, ele colocou aí as dúvidas que a gente pode ter sobre essa questão de lembrar, né, das nossas vidas passadas. Aí já começamos a comentar na semana passada essa questão. Ó. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Então é aquela questão, ele não tem que fazer o bem porque ele viu que ele errou lá e deu problema para ele. Só por isso. Não. Se ele fizer só por isso, ele não vai ter nenhum mérito. Ele tem que fazer por ele entender que o melhor é o que tem que ser feito. Não é só porque o que ele fez, ele errou, gerou sofrimento para ele. Ele tem que fazer por ele compreender que aquilo que ele precisa fazer em obediência à lei é o certo. Não porque ele vai sofrer. Do tipo assim, se ele não fosse sofrer tantas consequências, ele faria a mesma coisa. Então a gente vê a diferença aí. Olha como os espíritos começam essa resposta, né? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência, pelo menos esse é o objetivo, né? Por quê? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência. Porque o desenvolvimento da inteligência é diferente do desenvolvimento da moralidade. Conhecimento a gente adquire a todo instante. Nos nossos relacionamentos, na nossa vida, nas privações normais que acontecem no dia a dia. Então, desenvolver inteligência é simples, não é difícil. O difícil é desenvolver a moralidade, é usar bem a inteligência. É por isso que nós estamos aqui num planeta de provação e expiação. Não é por falta de inteligência. A Terra, os habitantes da Terra, nós, habitantes da Terra, nós estamos com um desenvolvimento intelectual avançado. A tecnologia está de vento em popa. Né? Nós vemos aí na medicina, na ciência, como que está tudo avançado. Uma pessoa, um médico lá no Japão, faz uma cirurgia delicadíssima aqui no Brasil, através dos computadores. Então, a gente vê que o desenvolvimento da inteligência
não depende de esforço maior a não ser a vontade de adquirir conhecimento. Mas isso a gente tem essa vontade. Porque o ser humano ele foi criado para o desenvolvimento mesmo. Simples e ignorante, zero de conhecimento, mas com 100% de capacidade de desenvolvimento. Então, não é difícil a gente aprender as coisas. A gente aprende em todo lugar. É numa fila de um banco, dentro de um elevador, a gente adquire conhecimento. Se tiver gente junto, ali, conversando, a gente aprende coisas que a gente nem sabe. Né? E aí a gente questiona, fala, nossa, eu não sabia disso. Não é que a gente queira ouvir a conversa do outro. É porque se a gente está num ambiente pequeno, o que é dito, não tem como a gente não ouvir. Né? Você está ouvindo. Então é fácil adquirir conhecimento. O negócio é trabalhar esse conhecimento para o bem. As descobertas científicas são inimagináveis. Nós estamos aí com a inteligência artificial tomando conta do mercado de trabalho, exercendo funções que as pessoas não precisam mais fazer. Então, está muito avançado. O problema é o que se faz com essas descobertas todas, com a tecnologia toda. Então, a cada nova existência, o homem tem mais inteligência, porque ele, independentemente da sua vontade, um pouco ele aprende, ainda que ele nem se esforce para aprender. E ele pode, então, melhor distinguir o bem e o mal. Nós estamos num momento, falamos sobre isso aqui domingo, quando falamos sobre o arrependimento, que é a pior dor que a gente pode passar. A pior dor é essa, aqui e no além. É a dor do arrependimento. Porque o arrependimento é o reconhecimento do erro. A pessoa, ela se desvencilha, ela se desnuda do seu orgulho e da sua vaidade quando ela se arrepende verdadeiramente, quando ela reconhece o seu erro. Ela se dobra isso. É muito difícil isso. Mas quando ele é verdadeiro, ele faz sofrer. Mas, por outro lado, é o primeiro passo para a redenção. Então, ele é muito importante. E com essa questão da gente distinguir o bem do mal, se a gente já tem capacidade para isso, e temos, no nosso nível de evolução na Terra, não somos espíritos totalmente ignorantes, estamos no segundo plano, né? Na ordem dos planos, a Terra é a segunda, né? Esse plano de provação e expiação é o segundo, o primeiro é primitivo, nós estamos no segundo. Por que é prova e expiação? Porque somos espíritos que estamos em provação e expiação. Porque a gente não é mais primitivo, a gente já viveu bastante para adquirir algumas dívidas. E aí agora a gente está nesse planeta aqui tentando saldar essas dívidas. Pelo menos algumas, né? Quem dera que a gente estivesse saldando todas. Então, muitas vezes a gente sabe perfeitamente distinguir o bem do mal, só que como nós somos inferiores ainda, a gente não quer enxergar isso e a gente não lê ou não escuta a voz da nossa consciência, porque é para ela que a gente vai prestar conta, né? Então, onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Porque é fácil, né? Você fez isso aqui, está errado, você vai, acerta, né? Consegue fazer direitinho, depois certinho. Agora, se você não viu aonde que está o erro, se você não achou aonde que está o erro, você vai ter que se esforçar bastante, você vai ter que começar do zero para você poder encontrar a coisa certa a ser feita. Isso qualquer criação, né? Qualquer coisa, um objeto, uma descoberta, qualquer coisinha que esteja sendo feita, se você não encontrou o erro, você vai ter que começar do zero. Porque senão tudo que a gente faz é assim, você não encontra o erro, você começa do zero. Aí, quando você começa do zero, você está ali aplicando a sua inteligência, fazendo o seu esforço. Mas quando você já tem algumas dicas ali,
Aí fica fácil. Mas o fato de você não lembrar do passado não significa que você não tenha dicas para o seu comportamento de hoje, e a gente vai ver no decorrer disso aqui que tem, né? Então, quando o espírito entra na sua vida de origem, que é a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele, vê as faltas cometidas e que são a causa de seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-la impedido de cometê-las. Compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura, então, a existência necessária a reparar o que acaba de escoar-se. Aí que a gente vê que a escolha que a gente faz, né, feita na dimensão espiritual, que é ali que nós estamos exercendo o livre-arbítrio, que às vezes a pessoa fala assim, ué, mas eu não tenho culpa do que eu fiz lá atrás. Claro que tem, né? Não fui eu que fiz, foi outra pessoa. Ué, mas a personalidade foi animada por uma alma, por um espírito que é você. Né? Não é porque você hoje está com outra personalidade, com outra aparência, com outro nome, que não seja quem viveu como Maria, Paula, Pedro, lá na outra encarnação. O espírito, a individualidade é a mesma, mas ele recebe a oportunidade de adquirir personalidades diferentes para ele poder recomeçar e dar prosseguimento ao seu desenvolvimento intelectual e moral, né? Então, compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura, então, a existência necessária. Ó, existência necessária a reparar o que acaba de escoar-se. Então, nada fica sem resposta dessa vida. É melhor a gente fazer as coisas direitinho, porque a gente já tem muita dívida, não dá para acumular mais nada, né? Bom, procura provas semelhantes àquelas porque passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento. Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, nessa parte vermelhinha aqui, ó. Procura provas semelhantes àquelas porque passou. Isso não significa que tem que ser com os mesmos espíritos. Porque uma vez... Gente, aí vem sempre a história dos casamentos, né? Uma vez uma amiga minha me falou assim, olha só, eu vou reencarnar e vou passar pelas provas semelhantes a essas que eu estou passando hoje. Eu falei, se você não deu conta, vai. Se você não ressarciu a dívida, vai. Ah, pelo amor de Deus, de novo com esse marido, não. Eu falei, mas não falei que é com o mesmo marido. Eu só falei que você vai procurar provas semelhantes. Pois é, mas aí não tem que... Se o problema foi com ele, não tem que ser com ele. Eu falei, não, depende. Se você fez o seu resgate e ele não fez o dele, aí o problema é dele, não é seu. Não é porque você vai procurar provas semelhantes. Ué, mas se eu fiz o meu resgate, eu não tenho que procurar prova semelhante. Não, não tem. Se você resgatou, não tem. Mas às vezes você pensa que resgatou. Chega na dimensão espiritual, aí começa a analisar, vai fazer o balanço da vida que levou e vai ver que não foi bem como você pensava. Achou que resgatou. Mas se resgatou, você não vai precisar dessas provas semelhantes, você vai passar por outras. Mas se você não resgatou, vai. Aí, não necessariamente com os mesmos espíritos. Porque se eles também conseguiram resgatar, não tem mais que ficar ali com o mesmo problema. Já pagaram a dívida. Então, não precisa mais. Agora, caso não tenham feito esse resgate, ambos não tenham feito esse resgate, voltarão juntos. Ah, pelo amor de Deus, eu falei, calma, não necessariamente como marido e mulher. Dependendo da necessidade evolutiva, daquilo que você tem que aprender ainda a fazer, se realmente vocês foram para o mundo aprender
ou desenvolver, melhor dizendo, que aprender a gente até já sabe, mas a gente precisa elevar os nossos sentimentos, no caso, o amor, né? Que o amor é um sentimento por excelência, eu adoro essa definição, ela está na lei de amor lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É o sentimento por excelência, é o instinto elevado à altura do progresso feito. Se vocês foram para lá para desenvolver, para elevar os sentimentos e substituir por um amor de verdade, e vocês não conseguiram, então vai ter que novamente se colocarem aí à disposição para esse mistério, que é o desenvolvimento dessa afeição para um amor verdadeiro. Ah, mas e aí? Então tem que voltar junto. Eu falei, segundo a espiritualidade, um dos apelos assim maiores para esse desenvolvimento aí desse sentimento maior é pai, filho, mãe, filhos. É o sentimento que une aí essas almas, que nós já falamos aqui, que nem sempre ele existe. Nem sempre o amor de mãe existe. Mas quando ele existe, ele é incondicional. Aí acontece um retorno à vida corporal junto com aqueles espíritos, só que numa outra relação consanguínea. Marido e mulher não são parentes, são agregados. São agregados. Mas se não foi possível desenvolver aquela afeição, transformá-la num sentimento mais verdadeiro, então não vão voltar como marido e mulher, vão voltar como filho, mãe, pai, filha. Assim, para poder, então, haver um reajuste aí. Quer dizer, tudo a espiritualidade faz e tudo Deus colabora, exerce, né? A sua vontade para que as suas leis se cumpram aqui no mundo. Então, quanto a essa questão de provas semelhantes àquelas que passou, só se não houve o resgate, e se houve ainda assim, vão ter provas semelhantes, mas olha só, está falando aí, semelhantes, não quer dizer a mesma. Parecidas, semelhantes, mas não é igualzinho, né? Para que possa haver aí o trabalho de reajuste emocional. Então, pede aos espíritos que eles são superiores para o ajudarem na nova tarefa a empreender, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia, isso aqui é muito importante, o espírito que lhe será dado por guia, nessa nova existência, procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Então, a gente viu aqui a importância do anjo da guarda, né, que eu pedi até que vocês dessem uma lidinha sobre o assunto anjo da guarda no Livro dos Espíritos, porque a tarefa dele vai muito além de ficar evitando os problemas que acontecem, nos guardando, não. A função do anjo da guarda é de tutor. Ele nos tutela, ele nos guia. Então, é o anjo da guarda, é um espírito superior que não precisa de preces para fortalecê-lo. As preces ao anjo da guarda não é para ele. Ele nem precisa disso, ele é um espírito superior a nós. Mas essa prece que a gente faz é para nos ligarmos com ele. Essa prece é a ele e não para ele. Então, a gente pede ajuda ao anjo de guarda, porque o anjo da guarda é um espírito superior a nós. É bom, é um espírito bom. Ele não vai atentar contra o nosso livre-arbítrio. Ele nos aconselha, mas não nos obriga a fazer nada que a gente não queira, que a gente não esteja disposto a fazer. Então, ele precisa que a gente o chame, que a gente se dirija a ele e peça sua ajuda. Não porque ele precisa disso para nos ajudar,
Nós é que precisamos disso para que ele possa nos ajudar, abrindo o canal com esse anjo da guarda, para que ele possa exercer a sua função junto de nós da forma adequada, porque ele nunca vai nos abandonar. Mas a gente precisa dizer para ele que a gente quer a ajuda dele, porque ele não vai entrar, ele não vai invadir a nossa liberdade. Ele é um bom espírito e bons espíritos não fazem isso, né? Essa mesma intuição é o pensamento. Aquilo que o anjo da guarda fala conosco, que nos intui para fazer isso, aquilo, é o pensamento, é através dele que ele atua. Às vezes a gente está com probleminha assim difícil para resolver, a gente às vezes nem está pedindo ajuda, mas de repente a gente acha a solução. A gente fala, poxa, eu sou bom nisso, tá vendo? Olha só como sou inteligente, já achei o caminho. Às vezes, não fomos nós que achamos, não. Foi o anjo da guarda que mostrou o caminho, se assim ele puder fazer, sem invadir a nossa privacidade, também a nossa liberdade. E ele faz de forma que parece que é a gente que está pensando, para não nos tirar o mérito da ação, porque ainda assim não vai tirar, o nosso livre-arbítrio vai atuar, porque embora ele nos aconselhe, e ele faz isso através do nosso pensamento, se nós não quisermos fazer, a gente não dará importância àquele pensamento que a gente tem, que a gente está tendo. Quantas vezes a gente pensa alguma coisa, aí fala assim, não vou fazer dessa maneira, não, muito difícil, vou fazer do meu jeito. Pois é, está jogando às vezes fora uma oportunidade maior dada pelo anjo da guarda. Aí a gente vai e faz do nosso jeito. Aí não dá certo. Acontece um problema qualquer, a gente fala, poxa vida, eu podia ter dado importância ao meu primeiro pensamento, né? Se eu tivesse feito do jeito que eu pensei antes, pois é, nem foi você que pensou, foi o anjo da guarda que inspirou. Só que a gente não deu importância. E ele não vai criar um problema por causa disso, porque ele não está aqui para nos tirar a liberdade de escolha, e sim para nos ajudar, nos auxiliar. Ele dá a ideia. Se a gente não quiser seguir, o problema é nosso. Mas então ele vai nos abandonar? Não vai nos abandonar. Mas nós vamos sofrer as consequências, porque cada atitude que a gente tem carrega uma consequência, claro. Toda ação gera uma reação. Então, o papel do anjo da guarda é muito grande. Ele é fundamental na nossa vida, fundamental. É por isso que a gente tem que ficar pedindo ajuda dele. Nos nossos momentos de aflição, de dúvida, vamos pedir ajuda ao anjo da guarda sinceramente. E vamos prestar atenção, porque a ajuda vem de todos os lados, de todas as partes, de qualquer ponto. Às vezes, de onde a gente menos espera. E às vezes nem vem através de pessoas, vem através de alguma coisa que acontece, uma cena que você assiste, um elemento da natureza que de repente dá um insight, te faz lembrar de alguma coisa, né? Quantas vezes a gente fala assim, poxa, olhei para essa flor aqui e me lembrei de uma coisa. E essa coisa que a gente lembrou vai remeter a uma história que é ela que a gente está precisando para resolver o problema de hoje. Então, a gente tem que ter, sempre como Jesus ensinou, olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que a gente possa perceber os sinais que acontecem aí na nossa vida. Então, o desejo, essa mesma intuição é o pensamento. O desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebeste dos vossos pais. Então, a gente atribui a tudo, né? A gente atribui essas ideias que a gente tem a tudo. Mas o que ela está vindo do anjo da guarda, ó.
enquanto é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a recordação do passado, voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriormente cometidas. Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando voltar ao meio deles. Então, se nós dermos importância realmente, nós vamos sair mais vitoriosos dessa experiência que a gente está passando. Então, Kardec faz um comentário muito interessante sobre tudo isso aí, né? Olha, se não temos durante a vida, isso aqui é da maior importância para a gente entender que o fato de não nos lembrarmos do que fizemos no passado não deixa de nos dar dicas aí sobre o que nós temos que fazer agora. Então, olha só o que Kardec diz. Se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa, quer dizer, alguma a gente tem. Só não tem lembrança precisa, aquela lembrança clara. Mas aqui, esse precisa faz toda a diferença aqui. Não quer dizer que a gente não tenha lembranças, a gente não tem a lembrança precisa. Daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. Todos nós temos a intuição do que fizemos no passado. Tanto que, às vezes, quando a gente vai realizar alguma coisa, tem hora que a gente pensa e fala assim, nossa, isso aqui parece que eu já fiz. Já fez mesmo, não agora. Então, a gente tem umas intuições a respeito, né? E as nossas tendências instintivas, isso é outra coisa importantíssima para a gente se analisar. E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Essas tendências instintivas, elas mostram com muita clareza o que a gente foi no passado, o que a gente fez no passado. Às vezes, a gente tem umas tendências que a gente se envergonha de ter. A gente se envergonha de sentir, de saber que tem essa tendência. Mais vergonha ainda a gente tem que outra pessoa fique sabendo disso. A gente esconde. Só que a gente não esconde dos espíritos, a gente esconde do encarnado, né? E aí, às vezes, a gente vem e fala assim, não, gente, eu não posso ter tendência para isso. Pois é. Mas essas tendências, elas precisam ser combatidas hoje. Elas dão a intuição do que nós fomos, e aí a gente vai ter uma vaga lembrança, não é uma lembrança precisa, mas é uma vaga lembrança do que pode ter feito, porque a gente não se horroriza, a gente se envergonha, às vezes, de ter determinadas tendências. E aí é exatamente o que a gente fez lá atrás. Nunca, em momento nenhum da nossa existência, nós fomos melhores do que a gente é agora, hoje, nesse momento, nessa hora. Nem ontem, nem há 2 horas atrás. A gente não foi melhor, porque já passaram 2 horas na Terra. Nessas 2 horas, a gente já teve a oportunidade de ver algumas coisas, de escutar algumas coisas e de aprender. Então, com certeza, né? É como a natureza. A florzinha que está germinando, se passar 5 minutos, ela já mudou. Aquela hastezinha já mudou em alguma coisa. Porque ela não para. É constante o seu progresso. E conosco também.
Muitas vezes, de um instante para o outro, a gente assiste uma coisa e a gente muda um pensamento, né? Por isso que, pegando aqui um ganchinho, nós jamais poderemos ignorar alguma coisa na vida de alguém. Não há nada inútil nesse mundo. Nem aquela pessoa que está numa cama há 10 anos sem se mexer, a vida dela não é inútil. Não há inutilidade. Na obra de Deus, não há inutilidade. Se houvesse, aquela pessoa não ia estar há 10 anos lá, porque Deus não é doido. Se não houvesse utilidade, tanto para a própria alma, quanto para quem está ao redor, daquela vida estar naquela situação, ela não estaria. Então, tudo na obra de Deus é útil. Não existe inutilidade. Não existe alguém que não sirva para nada. Aquela pessoa que está lá em cima de uma cama, vegetando, porque nem consciência ela não tem no corpo físico, mas o espírito não está inconsciente, sabe o que está passando. A gente já passou por esse capítulo e aprendeu isso. Sabe o que está passando. E quem está ao redor? Quanto aprende? Quem está lidando com aquela pessoa ali, naquele estado vegetativo, ou às vezes está consciente, só mexe o olho, como eu conheço uma pessoa que está, né, próxima, assim, de amigos, que está numa situação assim, plenamente consciente. É como se tivesse com aquela doença, a síndrome do encarceramento. Não se mexe, mas não é isso. É uma complicação do mal de Parkinson. Então, não existe ninguém, nem nada no mundo, no universo, que não sirva para nada. Porque Deus não faz nada inútil e não deixa que permaneça nada inútil. Aquilo que não é mais útil, entra em extinção. Não é mais útil, entra em extinção. Nós já passamos por fases aí na nossa Terra em que quantas espécies entraram em extinção que não eram mais úteis. Para quê? Já tinham cumprido a sua tarefa, a sua missão, no tempo em que eram úteis. Depois passou, não permaneceu, porque não seria mais útil. Então, a gente tem que levar em consideração que a gente aprende com tudo, com todos, com qualquer coisa. É só querer olhar e ver ali uma lição de vida ali. Não é ficar filosofando, né, poetizando. Não é isso. É observar a vida e aprender. Porque as maiores lições a gente recebe da própria criação. Né? Nós precisamos prestar atenção nas coisas, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E quando a gente tem isso na nossa vida, a gente, por essas intuições, a gente vê o que a gente fez, que a gente precisa mudar. Aquela tendência que nos envergonha, que a gente não quer sequer que a outra pessoa saiba, que um amigo saiba disso, então nós sabemos que nós temos que lutar contra ela, porque essa atividade é nossa velha conhecida. E se a gente não luta contra qualquer momento, nós podemos repeti-lo. A gente pode ter uma recaída. Mas o espírito não regride? Quem diz que isso é regressão? Só existiria regressão se a gente já tivesse aprendido o certo e deixar de fazer o certo para fazer o errado. Aí está regredindo. Mas não é. É como aquela pessoa que está subindo uma escadinha, ela bota um pé no degrau de cima, mas o outro está no degrau de baixo. Ela só vai subir de verdade se ela puser os dois no degrau de cima. Aí ela subiu.
Agora, enquanto ela estiver com o pezinho dela no outro degrauzinho embaixo, mesmo já estando, né, mais compreensiva da situação, ela não estabeleceu ainda aquele conhecimento. Ela não tem ainda estabilidade para tirar o pezinho de baixo e botar em cima, senão ela vai cair da escada. Então ela deixa o pezinho embaixo, o outro em cima. Quando ela está fortalecida, é certeza que ela está estabilizada, aí ela tira o pé de baixo e bota para cima. Aí pronto. Ela não cai. Então, são essas coisas que a gente tem que ver, que não é que o espírito regrida. Às vezes, a gente passa uma vida com alguém que a gente conhece e, de repente, essa pessoa faz uma coisa que nos assusta. E se alguém nos contasse, a gente ia dizer, não é fulano, não é fulano. Fulano jamais faria isso. Pois é. Mas ele tinha isso ainda nas suas tendências. E ele não lutou contra. Então, numa oportunidade, vocês já ouviram falar naquele ditado que a oportunidade faz o ladrão? Maior besteira que se pode falar. Maior besteira que se pode falar. A oportunidade, ela eclode o ladrão que há em você. Ela revela o ladrão que há em você. Porque se você não tiver tendência para roubar, você pode ter todas as oportunidades do mundo que você não vai fazer. Você não tem essa tendência, você não vai fazer. Então, não é a oportunidade que faz o ladrão. A oportunidade revela o ladrão que há em você ainda. Então, a gente não pode garantir, eu não faço mais isso, eu não faria isso nunca. Ah, amigo, não fala essa bobagem não, que você pode fazer sim. Você é um espírito inferior. Né? Nós estamos vivendo numa época extraordinária. Eu já falei várias vezes aqui com vocês. Passamos por uma pandemia aí, onde o sofrimento imperou, famílias viram partir, né? Vários amores. Claro, coisas que acontecem no dia a dia, só que ali foi em massa, né? Foi uma coisa mais chocante que a gente precisa de presenciar muitas vezes. Fora isso, nós estamos vendo na nossa sociedade, eu não estou falando Brasil, não, estou falando planeta Terra. A sociedade do planeta Terra totalmente imoral. A gente ouve cada coisa de qualquer lugar, e a gente ouve porque a globalização coloca as notícias dentro da nossa casa, que a gente jura que aquilo ali a pessoa não pode estar falando aquilo, a pessoa é louca. Muito menos fazer. Então, mas a gente está vendo. Está vendo a realidade acontecer. Coisas que a gente jura que não pode ser. Tem hora que a gente ouve umas coisas que a gente fala assim, não, eu tô num pesadelo. Eu tô doida, eu não tô ouvindo isso. Mas tá. Então, esse é um momento extraordinário. Para quê? Para a gente fazer avaliações. Quando eu falo isso, aí fala, mas não julgueis para não ser julgados. Gente, essa frase precisa ser entendida. O que nós não podemos fazer é juízo de valor para a pessoa, mas nós não estamos fazendo juízo de valor de pessoas. Estamos fazendo juízo da situação. Não é de quem faz, e sim o que faz. Ninguém pode se privar disso, porque isso é o próprio pensamento que gera esse julgamento. Mas é um julgamento da ação e não da pessoa. As pessoas não têm que ficar falando de pessoas. Não são pessoas, cada um tem seu livre-arbítrio. As pessoas que querem acertar, que querem domar suas tendências, tanto que está lá,
como que um verdadeiro espírita ele é reconhecido? O verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que ele faz para domar suas tendências inferiores. Olha aí. A oportunidade da reencarnação é para a evolução, é para a gente evoluir, né? Então, nesse processo evolutivo, nós estamos ali tentando domar nossas tendências inferiores. Então, nós precisamos discutir ideias e não pessoas. Cada pessoa é uma pessoa e não se discute com ela, por quê? Ela tem o direito de pensar como ela quiser pensar. Nós discutimos ideias, a gente pode discutir ideias e não a pessoa. Porque se a gente não faz esse julgamento, a gente não consegue fazer avaliações necessárias para que a gente possa ter uma conduta reta. Se eu não consigo avaliar a situação, não posso avaliar porque eu não posso julgar, você não pode julgar a pessoa. Porque com o mesmo critério que você julgar, você será julgado. Então, não estamos falando de julgar pessoas, e sim de avaliar atitudes, ideias, para ver se está certo, concordo com isso. Senão, não faço. Eu vou me esquivar de tomar determinadas atitudes que eu não concordo. Venha de quem venha essa opinião, essa ideia. Eu não tenho nada com a pessoa, eu só não vou tomar atitude que não condiz comigo naquela ideia. Então, isso aí é importante para a gente domar nossas tendências inferiores, para que a gente possa acertar hoje. Temos, entretanto, a sua intuição, a intuição do que fizemos no passado. É tudo que a gente precisa, é isso. É ter a intuição, a ajuda do anjo da guarda, para clarear cada vez mais isso e nos ajudar a domar essas tendências que a gente ainda tem. Muitas vezes, a gente fala do que o outro está fazendo. Aí não é do que ele está fazendo, é fala dele mesmo, está fazendo isso ou aquilo. Será que se a gente tivesse no lugar dele, não estaria fazendo a mesma coisa? Se aquilo está nos incomodando tanto, a gente tem que ver ou porque realmente aquilo é uma ideia que eu não abraçaria, ou se eu tenho tendência para aquilo e não estou conseguindo fazer, porque não estou na mesma posição, né? Então, a gente tem que avaliar essas coisas. A gente está no mundo para isso, para a gente ter essa oportunidade. Então, o que nós estamos vendo acontecer na sociedade planetária está nos dando grandes oportunidades de domar nossas tendências inferiores. Porque é isso que vai nos trazer de volta para cá, né? Porque a Terra está no seu período mais próximo da transformação num plano regenerador. E se nós que estamos nesse planeta, nesse momento, vendo as iniquidades, vendo as imoralidades, se a gente não fizer nada para domar as tendências que a gente tem para aquelas imoralidades e iniquidades, o nosso futuro fica muito incerto para voltarmos para cá. Porque só vai voltar espíritos compreensivos, senão não vem mais, não vai voltar. A gente fala assim, Deus me livre de reencarnar na Terra. A gente tem que querer reencarnar na Terra, a Terra está melhorando. E por que a gente não quer reencarnar na Terra? Porque ela está uma coisa horrorosa. Pois é, mas será que você também não está dando uma contribuiçãozinha para ela continuar horrorosa? Então, a gente tem que analisar essas coisas, né? Porque é fácil a gente julgar a atitude do outro, mas a nossa a gente passa paninho quente. Aí, o que acontece? Acontece que, em determinado momento, quando a gente vê que a gente errou,
e a percepção é sincera, veio o arrependimento. E o arrependimento é uma dor inimaginável, que não tem nada que possa melhorar. Nem aqui, nem no além. Só o resgate, só a reparação. E, às vezes, a reparação demora muito. Pode não ser nem possível fazer na atual encarnação, e a próxima encarnação a gente não sabe nem quando vai ser, né? Kardec continua assim, ó. Não há, no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo quando foram penosas, alguma coisa de providencial onde se revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um sonho mau, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades presentes não seriam agravadas pela recordação de tudo aquilo que se tivesse suportado? Concluamos, portanto, que tudo quanto Deus faz é bem feito e que não nos cabe criticar as suas obras e dizer como ele deveria ter regulado o universo. Então a gente fica imaginando isso, a gente adora brincar de ser Deus, né? Que a gente fala assim, eu não teria feito isso dessa maneira. A gente fala isso com a obra de Deus. A gente fala isso com o universo. Olha o tamanho da nossa ingenuidade, né? Quando a gente fala essas coisas, a gente ri da gente mesmo, né? A gente fala assim, eu estou querendo saber mais que Deus. Então, quando a gente... É como Jesus falava, se tivesses a fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, removeria montanhas. Porque a nossa fé é muito, muito pequena. A nossa confiança no Criador é nada, perto do que deveria ser. Porque jamais Deus criou o universo e adaptou aos espíritos, feitos à sua imagem e semelhança. Então, nós somos os seres mais importantes da criação. E por que ele não nos daria oportunidades infinitas de alcançar os objetivos que tinha quando nos criou? Simples e ignorante, com potencial de 100% de aprendizado. E feitos à sua imagem e semelhança. Isso é o quê? A gente não conhece Deus, mas por ter feito este universo perfeito, porque ele é perfeito, quem diz isso são os cientistas que estudam o universo, que chegaram à conclusão que ele foi pensado, ele foi planejado, foi criado e é mantido por uma inteligência suprema. Isso eles falam, os físicos materialistas. E Kardec pergunta aos espíritos que é Deus na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, e eles respondem: inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Isso lá em 1857, e hoje os cientistas descobrem essas singularidades perfeitas do planeta, né? Que existe uma correlação perfeita entre o microcosmo e o macrocosmo, em números matemáticos, não é em suposição, não. O 10 elevado à 39ª potência existe com perfeição nos cálculos matemáticos do micro e do macro, em igualdade de condições, só que negativo e positivo. Então, é algo perfeito. Por que, então, ele faria esse universo perfeito? Colocaria ali o ser feito à sua imagem e semelhança e não nos daria todas as oportunidades de redenção e para chegar à perfeição relativa, porque perfeito é absolutamente só ele, né? Então, a gente tem que confiar nisso, perceber essa lógica dos fatos e ter certeza que tudo o que acontece é para a nossa felicidade.
Se a dor está grande hoje, é a menor que Deus poderia nos dar para a nossa absolvição, porque se fosse grande, a gente não aguentaria. Então, a gente não tem essa confiança, não é? Nós não precisamos de lembrar do passado. Nós precisamos de analisar nossas intuições, nossas tendências e colocar em prática o nosso conhecimento intelectual para poder desenvolver a moralidade que ainda é bastante pequena em nós, no nosso nível de evolução. Então, que a gente continue estudando a doutrina espírita e nós vamos encontrando caminhos que não são só do conhecimento da doutrina espírita, porque ela não é o único caminho, mas com certeza ela é um caminho mais curto pela lógica dos fatos que apresenta. Ela não fica dando volta, ela vai direto ao ponto. Não tem alegoria, não tem metáforas, não tem simbolismos, não tem nada. Ela vai direto ao ponto. A doutrina espírita levantou o véu do micro e do macrocosmo para nós. Então, basta que a gente queira aprender. Na semana que vem, nós vamos partir dessa citação aqui, que a lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente. Em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário e suficiente. É o que Kardec fala, a voz da consciência e as nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que nos poderia prejudicar. Então, o que poderia nos prejudicar seria essa lembrança do passado, que seria um obstáculo a um recomeço verdadeiro. Então, muita paz para todos, que a gente continue estudando a doutrina, porque vale muito a pena para a gente poder passar desta vida material para a espiritual um pouco mais de lucidez do que quando aqui chegamos. Muita paz para todos.